Olá, tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês hoje aqui no meu canal uma experiência fantástica que eu estou tendo com o arquétipo do Falcão Peregrino. Pessoal, faz exatamente uns 15 dias que eu resolvi ativar esse arquétipo no meu campo, porque eu precisava de um pouco mais de movimento na minha vida, um pouco mais de ação. Então eu resolvi ativar esse arquétipo. O que eu tenho sentido nesses 15 dias de ativação desse arquétipo? Acho que muito mais coragem para seguir com a minha vida, com os meus objetivos, autoestima elevada, inteligência e visão aguçada. O que é ter uma visão aguçada? É quando você analisa vários fatos da tua vida e você escolhe o melhor caminho para seguir. Você vai pelo caminho mais certeiro. Quando eu ativei esse arquétipo, né, há 15 dias atrás, era exatamente isso que eu estava buscando. Eu tinha alguns planos já traçados, porém eu não tirava do papel, porém eu não ia atrás de concretizar isso. E o Falcão Peregrino, né, esse arquétipo, ele te dá isso. Essa coisa do aterramento, essa coisa de você não somente planejar, mas você ir para ação, porque ele vai te dar muito mais movimento, que era o que eu estava buscando. Posso te dizer uma coisa, a experiência com esse arquétipo, para mim, está sendo muito positiva. Eu já usei ele há muito tempo atrás, foi num período também que eu estava passando por transições, por mudanças, e esse arquétipo ele foi essencial para me dar esse foco, para me dar essa visão e para dar o aterramento, porque quando a gente se predispõe para fazer algo, além da ação, além do foco, você tem que ter um aterramento, porque senão você começa a fazer algo, você desanima, você para, você procrastina, você já começa a olhar para outras coisas e não consegue seguir adiante. E o Falcão, ele voltou na minha vida justamente para me dar esse direcionamento, essa visão, esse propósito. E sem sombra de dúvidas, está me ajudando muito nisso, né? Que é sempre que você ativa um arquétipo, você vai começar a sentir a energia daquele arquétipo, né? A energia daquele arquétipo já começa a agir no teu campo vibracional, na tua mente, nas tuas atitudes. E eu lembro que há 15 dias, quando eu ativei esse arquétipo, eu ativei no período da manhã. Quando foi à tarde, eu já estava de um lado para o outro, fazendo um monte de coisas essas que eu estava procrastinando, eu estava deixando para lá, e quando eu me vi, falei, gente, eu já estou resolvendo, eu já estou indo aqui, estou indo ali, eu já estou pegando o telefone, eu já estou ligando para a pessoa que eu preciso falar e resolver, e eu vi assim o quão forte a influência de um arquétipo pode agir na vida de uma pessoa, né? Seja o arquétipo agindo de uma maneira positiva ou negativa, porque muitas das vezes as pessoas elas ativam arquétipos negativos, arquétipos que fazem ela ir para trás, né? Mas o Falcão Peregrino, ele consegue realmente te tirar da procrastinação e fazer você voar mesmo, fazer você ir adiante. E antes de eu ativar esse arquétipo do Falcão Peregrino, eu estava com o arquétipo da coruja ativado. Eu vi diferença entre esses dois arquétipos, né? O arquétipo da coruja, ele é maravilhoso para quando você precisa ter foco nos estudos, quando você está estudando para algum concurso, para alguma prova complexa, ele ajuda em muito, porque ele libera uma dopamina, ele consegue te dar um foco, mas porém, para a ação, eu acho que o arquétipo da coruja, para mim,
para ação, para sair da zona de conforto e fazer o que tivesse que fazer para concluir os meus planos, o Falcão, ele deu essa velocidade, ele deu essa gana de ir atrás, de sair da procrastinação. Não que o arquétipo da coruja seja ruim, não é isso que eu tô querendo dizer. Ele é muito bom também. Se você quer ativar o arquétipo da coruja, eu sugiro que você estude um pouco mais. Eu não vou me aprofundar muito nesse arquétipo da coruja, porque não é o caso do vídeo que eu tô fazendo, né? Então a gente tá falando de um outro assunto. Eu só tô relatando algo que a forma que eu pulei de um arquétipo para o outro. O arquétipo da coruja também é muito bom. Porém, ele não me deu tanta velocidade assim. Eu achei interessante também, vou falar um pouquinho, né, do arquétipo da coruja aqui, não desviando o nosso assunto, foi assim que eu notei. Ele me deu uma visão um pouco interna da minha própria vida. Ele me fez enxergar coisas que talvez eu não estava tendo esse cuidado de ver. A coruja, ela me colocou para dentro, me fez ver um monte de coisa que eu não estava vendo, me fez sim ter foco, até mesmo nesse projeto que eu estou agora, que o arquétipo do Falcão está me ajudando. Então a coruja serviu para isso, ela serviu para eu ver muitas coisas que eu não estava enxergando, e ela trouxe essa clareza, talvez ela tirou o véu e fez eu ver. E ela foi um combustível para me seguir, porém ela não me deu tanta ação como o Falcão, mas ela foi fundamental também dentro desse processo que eu estava passando ou que eu estou passando agora no momento, né? Então é uma coisa para a gente compreender como os arquétipos eles conseguem nos tirar da procrastinação, da expansão de consciência, como os arquétipos conseguem transformar, assim, a nossa vida, mas desde que também você se abra também, né, porque eu acho que é importante também a gente ativar um arquétipo de uma forma consciente. Não por modinha, não é porque alguém falou, porque eu tô aqui fazendo esse vídeo, mas eu tenho uma percepção assim muito interessante sobre os arquétipos, que é o seguinte: não sei se você também compartilha da mesma ideia que eu, mas eu penso assim: sempre que eu estou passando por algo, a sensação que eu tenho é que o arquétipo nos escolhe. Parece que um arquétipo ele chega no momento que realmente a gente está precisando daquela energia, que a gente está precisando daquela sabedoria, daquela expansão, daquele aprendizado, e o arquétipo vem. Desde que eu comecei a estudar os arquétipos, isso há 6 anos atrás, foi na época da pandemia, do Covid que teve, que, enfim, todo mundo aí ficou de quarentena, ficou no isolamento, e foi nessa época que eu comecei a despertar a minha consciência para novos conhecimentos, para mudar realmente a minha vida, e foi aí que os arquétipos se apresentaram para mim. O primeiro arquétipo que eu usei na época foi o da Cleópatra. Tem vídeo aqui no canal onde eu relato como que ela chegou, o que ela fez na minha vida, e há um tempo atrás eu reativei esse arquétipo, e para mim é um dos arquétipos que eu assim mais tenho carinho e que eu guardo boas recordações, e isso também não quer dizer que eu não volte a ativar novamente. Mas voltando no nosso assunto aqui, do nosso arquétipo do Falcão Peregrino, eu senti isso, a velocidade, a saída da procrastinação, a vontade de ir adiante, de seguir com aquilo que eu quero ir, sem medo, sabe? Porque o medo também é algo que paralisa a vida da gente. O medo é algo que ele te segura, ele não te deixa ver adiante, o medo ele não te deixa seguir.
Porque quando o medo ele é incutido na tua mente, quando você começa a projetar imagens de medo, crenças de medo, você já se paralisa. Você não consegue dar o próximo passo. E esse arquétipo ele vem para isso. Ele vai quebrar essa crença que você tem de não merecimento, de não conseguir, de não ir adiante. E ele vai te encher de coragem, de força, e você vai seguir adiante. Está sendo bem interessante. A minha experiência com esse arquétipo, pretendo ficar um bom tempo, acredito eu, com ele, porque está dando bastante certo, até na questão assim de novas ideias, né? De você criar novas coisas, de você criar novas fontes de renda, porque esse arquétipo também ele atrai prosperidade, como ele faz você sair da procrastinação, como ele consegue quebrar essa barreira do medo quando você sai da sua zona de conforto, que você se coloca numa posição de merecimento, de criar novos negócios, novas fontes de rendas, consequentemente você vai prosperar, o dinheiro vai vir para você. Então, esse arquétipo, ele me deu essa visão também, de empreendimento, de criar novas coisas, de não ficar ali na mesmice, sabe? Lado sombras, vamos falar um pouquinho do lado sombras, se em algum momento eu senti o lado sombra. Eu vou dizer com toda sinceridade, eu não senti o lado sombra. Acho que eu fiquei um pouco, como eu posso dizer, um pouquinho mais fria, sim. Mas se a gente parar para pensar, às vezes você agir com um pouco de frieza em alguns momentos da tua vida, eu acho que isso não é uma sombra negativa. Há momentos na vida que a gente precisa aprender a dizer não. Há momentos na vida que você precisa olhar primeiramente para a tua vida, para as tuas coisas, para os teus projetos, para os teus negócios e deixar os outros ali um pouco de lado. Principalmente quando você já tem dentro de si aquele arquétipo de muita servidão, o arquétipo do escravo, o arquétipo da pessoa muito boazinha, porque você sempre precisa estar ali servindo, porque você sempre precisa estar agradando. E o arquétipo do falcão, ele consegue quebrar também essa crença e essas atitudes assim que talvez você tenha. Talvez eu me tornei um pouco fria, porque talvez eu era uma pessoa que eu me doava demais, né? Então, a minha percepção, a minha visão para isso é positiva. E para você vencer na vida, para você subir de patamar, há momentos você tem que ser um pouco fria. Você tem que saber dizer não. Exemplo, você comprou um curso. Você tem que estudar todos os módulos daquele curso, aplicar, fazer ali seus exercícios, enfim. Aí uma pessoa da tua família programa um churrasquinho no final de semana. E você já tinha programado de estudar. Porque você está com um monte de matéria atrasada, você precisa tirar essas matérias do papel, você precisa entender, você precisa estudar e fazer acontecer aquele curso que você fez. Ai, nossa, mas se eu disser não para essa pessoa, eu vou ofender, ela vai ficar magoada. Não, você vai dizer não. Porque é você em primeiro lugar. É a tua vida em primeiro lugar, depois o outro. Entende? E aí você vai dizer não sem culpa nenhuma. É uma frieza positiva. Entende? Saber colocar limite nas pessoas, saber o teu lugar e saber educar as pessoas até onde elas podem vir na tua vida e se meter na tua vida e dar pitaco na tua vida e querer ditar regras e falar como deve ser, você tem que saber impor esse limite. Então a frieza, às vezes falar um pouco mais duro, com muito mais postura, é necessário. E esses arquétipos de poder, esses arquétipos de ação, de autoestima elevada, que eleva, que dá expansão de consciência, que quebra barreiras, que quebra crenças, é importante.
Não só o falcão ele consegue fazer isso, mas o arquétipo da Cleópatra também, da águia, o arquétipo da raposa, que te tira daquele arquétipo do inocente, do bobinho. Então, é um vasto assunto, né? Esses assuntos de arquétipos é um assunto assim que eu ficaria por horas aqui falando. É algo que traz muito conhecimento pra gente, muita evolução. E eu gosto muito desses assuntos dos arquétipos. E eu quero estar trazendo aqui para o canal mais experiências. Eu tenho bastante experiências aí com os arquétipos que eu já testei, arquétipos que para mim deram certo em um determinado momento, arquétipos que não deram tão certo, talvez não era o momento de eu estar ativando, que tem isso também, que às vezes você ativa um arquétipo assim, você acha que não deu tanto resultado. Às vezes, eu tenho por mim isso, não leve como regra geral, experiência minha. Tem arquétipos que em determinados momentos não é para aquele momento, não é para aquele contexto de vida que você está passando. E então entender também, você ter essa percepção, essa intuição, essa sensibilidade de saber qual que é o momento daquele arquétipo entrar na tua vida é importante também. E ao longo desses anos que eu venho estudando, que eu venho testando, que eu venho pesquisando, hoje eu consigo entender mais ou menos assim qual que é o momento de trazer aquele arquétipo para minha energia, qual que é o momento de eu ativar aquele arquétipo para minha vida, para o meu dia a dia. Hoje, nesse momento, eu estou com 2 arquétipos fixos ativados, que é o arquétipo do falcão e o arquétipo da Afrodite. Em breve eu estarei fazendo um vídeo aqui também, contando um pouquinho da minha experiência com esse arquétipo, como tem sido, o que eu estou sentindo, o que eu estou descobrindo. É um arquétipo também fantástico para a mulherada aí que quer trabalhar mais o seu feminino, que também quer entrar nessa frequência do merecimento, de receber, e não somente só doar, né? Porque muitas das vezes as mulheres, elas se colocam numa posição de só doar, só dar, só fazer, e muitas das vezes recebe tão pouco. E esse arquétipo da Afrodite, ele consegue fazer isso no teu campo, na tua vida, expandindo a tua consciência e fazendo você entrar nessa frequência do merecimento. Mas não vou adentrar muito nesse assunto hoje. E para a gente resumir esse vídeo, para não ficar muito longo, para você não se cansar também de eu ficar aqui o tempo todo falando, o arquétipo do falcão, ele é maravilhoso para você que quer aí sair da procrastinação, quer tirar os planos aí do papel, quer ter mais força, mais garra, mais coragem, mais autoestima, e meio que sem ligar para o que os outros vão falar, e essa força que esse arquétipo dá é muito grande. E eu queria agradecer para você que ficou comigo, que me assistiu até aqui, e nos encontramos no próximo vídeo. Gratidão!